outra maneira da gente encontrar o objeto é pelo XPath. O que é esse XPath? É a hierarquia do objeto dentro do código-fonte, dentro do HTML. Então, quem conhece um pouquinho de HTML sabe que o HTML tem algumas divisões para poder formatar o browser e tal, e posicionar os objetos. Alguns são div, parágrafo, tem vários tags que são utilizados no HTML. E às vezes a gente consegue alinhar esses tags, então consegue colocar um parágrafo dentro de um div, por exemplo. Enfim, essa hierarquia a gente consegue usar para poder navegar até o objeto que a gente quer trabalhar. No caso aqui, no mesmo input box lá, no caso do Google, eu consigo utilizar o XPath, né, consigo utilizar o posicionamento dele dentro do HTML para buscar o objeto. Tá? Então, essa aqui eu não vou entrar muito no detalhe, tá? Mas é basicamente a navegabilidade desse objeto dentro da página. Tá? O CSS é bem parecido com o XPath, e aí a gente consegue até converter o XPath em CSS. Também não vou entrar no detalhe, mas é uma outra forma da gente buscar o objeto dentro do HTML. Então, só um exemplo rápido aqui, pegando o mesmo exemplo lá de cima, olha só, um exemplo parecido. Sempre que a gente tiver um ID de objeto, a gente vai usar um ponto. Opa, desculpa. Sempre que a gente tiver uma classe, a gente vai usar um ponto e o nome da classe. E aí, agora, aqui a gente está vendo um div, né? E o parágrafo está dentro do div. Agora a gente vai ter que navegar para dentro do div para chegar a esse parágrafo. Então a gente vai usar o hashtag, né, o sustenido, toda vez que tiver um ID. O ID lá no CSS Selector, isso vocês encontram na internet também, ele é representado por um hashtag, né, um jogo da velha, e com o nome do ID. Se a gente tivesse um outro div com um outro ID, a gente colocaria um outro hashtag aqui com o ID do próximo elemento. Tá? Então, se a gente olhar grosso modo, a gente está navegando da classe intro até o nome last name. Beleza? Mais detalhes vocês podem encontrar na internet. Tá? Outros métodos aqui que são interessantes. O método sendKeys, ele imputa uma string na caixa de texto. No caso do Google, a gente consegue enviar um texto para ser buscado, né? Para ser pesquisado. O ponto text ele retorna para a gente um texto visível do objeto. Um formulário que tenha uma caixa e um nome, né, um label de nome. A gente consegue buscar o label do nome. Ou então um site que printe bem-vindo ao nosso site. A gente consegue pegar esse texto visível e até utilizar ele como uma validação para ver se a nossa tela foi gerada corretamente, se a gente conseguiu chegar na tela ou se deu algum problema no caminho. Pode utilizar isso para debug também. O click, né, como o nome já diz, é um método que a gente pode utilizar para clicar em um objeto. Aí só olhando aqui rapidamente ficaria assim, driver.find element, a gente colocaria esse elemento aqui dentro de uma variável, poderia chamar de elemento, por exemplo. Essa variável já é o elemento que eu quero clicar, e aí eu colocaria element.click. Quando a gente estiver trabalhando lá no NetBeans vai ficar mais claro. Tá? Toggle é para seleção de radio button. Tá? Então, sempre que a gente tiver um radio button, a gente vai utilizar o método .toggle.